Eu já contei aqui no canal mais de uma vez, mas como a audiência se renova e ela é rotativa, eu posso falar de novo que a minha primeira experiência com o futebol foi com a seleção brasileira de 1982. E uma das figuras que foi emblemática naquela seleção do Tele Santana, que infelizmente perdeu para a Itália por 3-2 e deu adeus ao sonho do Tetra naquela oportunidade, era o Paulo Roberto Falcão, né? Mais próximo de mim tinha o Serginho Chulapa, que veio jogar no Santos um pouco depois, e a alegria de ter o Chulapa no Santos foi muito grande na época, né? Porque eu comecei a torcer para o Santos logo em seguida, a Copa de 82, e no ano seguinte, 83, o Serginho já estava aqui. E outros grandes nomes, né? O Zico, o Sócrates, que era torcedor do Santos, jogou aqui também. O Éder Aleixo jogou no Santos muito pouco, né? Uma pena, mas passou pelo Santos, enfim. Eu podia aqui ficar falando sobre grandes jogadores. E tinha o Falcão, né? Falcão que fez gol na Copa, né? E que depois de ser o que foi jogando pela seleção brasileira e também, deixa eu dar uma ajeitada aqui, pronto, ajeitadinho aqui, isso. E pela própria Roma, chegou a voltar ao Brasil, teve no São Paulo, acho que ele foi campeão paulista em 85 pelo São Paulo, e depois encerrou a carreira, né? Em 90, ele virou técnico da seleção brasileira. Aliás, ele era o técnico do Brasil quando houve aquele amistoso dos 50 anos do Pelé, em Milão, em que o Sérgio Guedes era o goleiro do Brasil, né? O Falcão era o técnico, o Pelé entrou em campo, jogou um pouquinho, né? E naquela oportunidade, o Falcão foi contratado para tentar colocar uma aura em torno da seleção brasileira diferente, né? Passando uma credibilidade, terno e gravata, como se fosse o Beckenbauer brasileiro. E não deu certo. Não deu certo. Como não deu certo também o Falcão como homem do futebol, como treinador do Inter, do Bahia, né? No Inter, até uma matéria que surgiu essas últimas horas que o Lisca citou, que o Falcão somou pouquíssimos pontos no comando da equipe quando o Inter caiu, né? Teve no México, teve no Bahia e tal. Então a carreira do Falcão pós-jogador foi muito ruim. Tanto é que ele se destacou mais como comentarista, ele foi titular da Globo durante muito tempo, né, lá junto com o Galvão Bueno, com o Arnaldo César Coelho e tal. Sempre muito ponderado nas críticas e tal. E aí foi convidado pelo Santos para uma função de gestão que ele não tinha experiência na função, mas a gente acreditou e confiou que pelo histórico, pela base, pela inteligência dele, ele seria capaz de ajudar o Santos. Eu hoje classifico a vinda do Falcão como um erro, né? Porque sempre que um profissional é contratado para trabalhar no Santos, seja um técnico, um gestor, um jogador, a gente... Eu, por exemplo, trabalho com o benefício da dúvida. Eu dou ao camarada a chance dele mostrar num outro cenário, num outro local, numa nova função, ou depois de passar por alguma dificuldade, que ele tem capacidade para agregar, para fazer alguma coisa diferente. Mas eu estou do lado de fora. Eu não fiz reunião com o Falcão. Eu não ouvi da boca dele o que ele pretendia, o que ele pensava, quais eram as ideias. Eu não notei nos primeiros dias dele no CT Repelé como era o tratamento, a interação dele com as pessoas do clube, funcionários, jogadores, elementos de comissões técnicas, da base, do principal, enfim. Então, esse é o tipo de filtro que tem que ser dado logo pelo RH da empresa e por quem responde por tudo, no caso, o presidente. O Falcão, depois de tantas decepções que nós tivemos com os gestores de futebol, ele foi anunciado antes da Copa do Mundo do ano passado. Ele deve ter aí certamente uns 10 meses de Santos, mais ou menos, né? Ele teve um período grande para planejar o Santos antes do Campeonato Paulista com o técnico que ele escolheu, o Odair Hellmann.
e deu errado. E apesar do Santos não ter corrido o risco de cair no Campeonato Paulista, como aconteceu nos anos anteriores, a sequência foi melancólica, a eliminação foi melancólica. Depois houve mais períodos cheios de treinamento e outras janelas. Teve uma em janeiro, né, para contratar, depois teve um período em que o Santos pós-Campeonato Paulista poderia ter trazido coisa melhor, e agora nessa onde a gente se encontra, ou terminou, né, porque agora só tem os jogadores livres, ficou a sensação de decepção muito grande pelo trabalho do Falcão. E principalmente de uma certa desconexão com a realidade, de um discurso sempre que procura ser, digamos assim, otimista, mas que soa como uma falta de respeito com o torcedor, porque o torcedor está vendo que as coisas não estão boas. E essas frases feitas meio que, não, nós vamos brigar por Libertadores, se vierem os jogadores, mas aí, se não vier, a frase está dita. É um ônus que o próprio profissional cria para ele, como o presidente Andrés Rueda fez também, né? Ao dizer, por exemplo, que 2023 seria melhor, e muita gente acreditou, eu também acreditei. Depois ele disse que o Santos traria reforços midiáticos. Porra, reforço midiático para mim é aquele que o cara chega de helicóptero. Você faz uma coletiva em que a imprensa do Brasil inteiro está acompanhando. Ou que o torcedor vai ao estádio para ver o cara bater 3 lelê no meio de campo e dar tchauzinho para todo mundo. Isso é reforço midiático. Então, as pessoas estão se perdendo pelas palavras no Santos. E o Falcão entrou neste turbilhão. E a apresentação do João Basso, ele acabou falando na apresentação, culpa do Noronha, né? O Noronha até já falou sobre isso. Mas foi bom porque ele pelo menos disse que o Marcos Leonardo não vai sair a preço de banana, espero que não saia mesmo, né? Mas trouxe alguns outros detalhes e falou algumas coisas que deixaram o torcedor assim em dúvida, né? Cometeu um ato falho tenebroso, chamou Vargas de Chaves. Aliás, ele já tinha chamado o Zanocelo de Zanocelli. Já tinha dito que o Dodô estava na Itália, ele estava no Atlético Mineiro. São atos falhos de alguém que ou está com alguma questão neurológica para tratar, e acontece, porque inclusive as pessoas que tiveram contato com o vírus recentemente, muitas tiveram danos severos neurológicos, né? Pode ser a idade, enfim, pode ser o estresse, também pode ser o estresse, aí o cara acaba, né? Porque eu imagino que todos no clube hoje vivam um estresse elevado, ou por incapacidade, ou por tentar e ver que a coisa não está andando, né? Não acredito que estejam, tá tudo tranquilo, tá tudo bem e tal, não. É que eles não conseguem fazer, né? E o estresse também pode fazer com que às vezes eu erro aqui, né? Eu também erro aqui. Às vezes eu chego estressado para gravar, cansado à noite, e eu falo alguma besteira, depois é que eu vou ver, eu falo, caramba, eu falei um negócio errado. Mas ele está numa função que ele é o gestor de futebol, entendeu? Ele é o cara que deveria atender todos os anseios da imprensa e do torcedor quando fala pelo clube. E muitas vezes o Falcão traz mais dúvida do que certeza. E é constrangedor, porque ele é uma figura histórica do futebol brasileiro. Um jogador de Copa do Mundo, 2, aliás, porque ele teve em 86 também, né? Acho que teve em 78 também, hoje não lembro. Tá vendo? Também esqueço. Mas não importa. Na Roma, no Inter, no São Paulo, treinador de seleção, repito, estava lá no jogo do Pelé de 50 anos. Ele não precisava passar por isso. E nem o Santos precisava passar pelas coisas que o Falcão disse. E no final de tudo, quem tem culpa é sempre quem traz. Mas tentou na melhor das intenções, teve boa vontade. Mas tem que dar tempo ao tempo, tem que ter trabalho de médio prazo, trabalho de longo prazo. Nós estamos vendo aí o resultado. Eu vou estender um pouquinho mais esse assunto e tentar tratá-lo sem ódio.
Porque uma coisa, eu vou dizer para vocês de todo o coração, eu acredito muito não só no poder do pensamento, né, da lei da atração, no pensamento positivo, e eu acho que a gente não deve. A gente está jogando uma carga de ódio em cima das pessoas no clube, que não é bom. Não é bom. A gente pode se decepcionar, se revoltar, mas essa coisa constante desse ódio serve para qualquer um. Serve para qualquer um, quem estava no passado, quem está no presente, quem virá no futuro. Porque a gente precisa espantar. Aliás, eu até achei legal que eu vi no Boc News que a torcida organizada vai fazer uma manifestação de apoio aos jogadores. Ó, legal, é isso mesmo, né? A gente não vai ter torcida, mas fazer ali né? Porque já houve cobrança, então agora vão fazer lá uma batucada, umas bandeiras e tal, para apoiar os jogadores, porque o Santos precisa ganhar do Atlético Paranaense. E como a gente torceu contra o Grêmio daquela vez em que todo mundo colocou muita fé, muita vibração positiva, eu acho que está na hora da gente começar a fazer um pouco isso também, antes que seja tarde. Porque é a nossa parte, é torcer, a gente precisa torcer. A gente não entra em campo, a gente não assina cheque, a gente não contrata jogador, a gente torce. E a gente às vezes analisa e dá opiniões para abrir os olhos de quem está lá. E não adianta vir um outro incauto aqui escrever, poxa, por que você fica falando isso, Alex? Você acha que os dirigentes escutam? Eles escutam, e se não estão escutando porque estão com raiva de mim, tem no clube quem ouça. E que leva a informação adiante, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, a essa altura do campeonato, tudo que a gente já disse a respeito das pessoas, a gente já falou, né? Em termos do que a gente acha delas. Em termos de capacidade, em termos de incapacidade, de incompetência, de competência, enfim, de erro, de acerto. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, não é para descascar o Falcão, não. É porque eu acho que ele realmente está numa situação constrangedora, né? Ele talvez ache que não, mas eu, como um cara que começou a ver futebol quando ele jogava e no grande momento da carreira dele, né, que foi aquele 80, 82, 83 ali. Antes ele foi campeão brasileiro pelo Inter nos anos 70, é bem verdade, né? Eu acho triste você ver o cara chegar nessa situação. Ah, mas tem alguém melhor? Tem. Hoje, com o negócio da janela, eu sei que está tentando aí, mas eu acho que o Santos poderia ter outra opção. Ou então poderia pegar o Falcão e deixá-lo lá na Vila. E se ele está contribuindo de alguma forma, que ele continue contribuindo de alguma forma, mas o Santos precisaria ter alguém para o dia a dia do campo diferente. Ele me parece mais próximo do treinador do que dos jogadores. E isso não ajuda muito. Enfim. Eu vou fazer aqui uma última reflexão sobre esse tema, mas eu preciso aqui abrir oficialmente o meu vídeo. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308, com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o Marcão. Ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no canal 10, inclusive, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Dando sequência aqui, eu vou pedir o auxílio do Diário do Peixe, que fez uma matéria falando sobre a fala improvisada do Falcão hoje, na coletiva de apresentação nesta quinta-feira, do João Basso, né? Coordenador esportivo Falcão falou durante a apresentação que o Alvinegro perdeu uma oportunidade de mercado por não ter recebido o dinheiro do Ângelo. Nós estávamos encaminhados com um outro canhoto
E é interessante que vocês saibam, importante até, o dinheiro da venda do Ângelo até ontem não tinha chegado, que era o dinheiro que contávamos para buscar jogadores e não chegou, disse o executivo. É sacanagem do Chelsea, mas também uma falta de habilidade, porque será que o Santos não tinha como dar uma garantia bancária? E quando vier, porque o jogador está vendido, está jogando no Chelsea já. Todo mundo sabe que o Chelsea vai ter que pagar. Se ele não tivesse, se ele estivesse treinando aqui, tá, mas ele está jogando já. Então, enfim. Aí diz aqui a matéria que mesmo com a janela fechada, o Santos ainda pode inscrever jogadores no Brasileiro até mais daqui a um tempo. E diz aqui, nós seguimos no mercado, estamos na luta, temos em termos de busca de jogadores de mercado livres, que podemos inscrever até 15 de setembro. Estamos buscando um jogador de pé direito na direita, também buscamos intensamente para ser essa opção para o Turra. O que mais aqui? Falou das contratações e tal. Disse que não quer demitir o Turra, que não passa pela cabeça dele. E eu acho que em saindo o Turra, ele vai junto. E eu acho que tem que ir mesmo, né? Porque não faz o menor sentido. Se ele, Falcão, teve que pedir ajuda para o Felipão, que é tão ruim como técnico hoje quanto o Turra, a campanha do Turra só não é pior que a do Falcão, como treinador, né? Porque o Atlético Mineiro é pior que o do Felipão. O Felipão é pior que o Turra. O Atlético perdeu do Palmeiras na Libertadores em casa, né? Enfim. E aí ele citou a história do Soteldo, né? De novo, aquilo que a gente já tinha dito aqui, que quem está batendo o pé para o Soteldo não voltar, ele disse que foi muito grave o que o Soteldo fez. Sei lá, ele empurrou alguém, uma senhora atravessando a rua e tal, né? Ele tocou fogo no símbolo do Santos dentro do CT Rei Pelé. Ele bateu em alguém lá dentro. Não sei, ele devia dizer, devia falar, né? Mas ele diz que está errada essa informação, que estão pensando em reintegrar o jogador e tal. Não é bem assim, né, Falcão? Não é bem assim. E a gente tem que ter humildade. Sabe, a gente tem que ter humildade. Hoje o Santos precisa de toda a ajuda possível, seja externa, seja interna. Seja do torcedor vibrando positivamente, seja dos jogadores que estão no grupo, de quem está chegando, dos próprios funcionários, enfim, de outros políticos do clube. Que hoje o Santos precisa de ajuda. E seria muito melhor que as pessoas se entendessem. Porque até a vida ela não pode ser intransigente. Às vezes você erra, você pede desculpa, você dá mais uma chance. Nunca que o Soteldo imaginou que aconteceria o que está acontecendo com ele aqui. Porque a primeira passagem dele, ele estava num time que estava voando. Primeiro com o Sampaoli, depois com o Cuca, né? O time estava voando. Aí ele voltou como grande nome, né? Grande contratação, e todo mundo tinha essa expectativa, e não jogou nada até agora. E ele sabe que ele não jogou nada até agora. E ele precisaria mostrar serviço. Será que o Turra não aceitaria, dentro de uma conversa correta com o presidente, com o próprio Falcão? É tão grave assim, hein? Que é impossível perdoar o Soteldo? E olha, que sou crítico a essa postura do jogador. Sou bastante crítico. Aliás, eu sou um desses que tiraria a camisa 10 dele. Seria o maior dos... Quer jogar com a 40, com a 60, com a 90, com a 100, mas com a 10 você não ia jogar mais. E é isso que vai acontecer. É claro que está todo mundo torcendo para o Santos ganhar do Atlético Paranaense no sábado, mas se perder, vai cair o Falcão, vai cair o Turra e o Soteldo volta. Sendo que o próprio Soteldo voltando poderia ajudar na manutenção do Turra e do Falcão. Eles não perceberam isso ainda.
Ou estão tão confiantes assim, porque afinal de contas o papo é que não, vamos classificar para a Libertadores, segundo o presidente e o Falcão. O Turra nunca falou isso, é bom que se diga, né? Então, será que se nessa hora não juntasse forças não era melhor para tirar o Santos dessa situação? Até porque todo mundo sabe que o Turra e o Falcão não ficam no ano que vem. Eles têm prazo para acabar. Acabou o Campeonato Brasileiro, eles vão para a casinha deles. Era até bom rescindir antes para que eles procurem novos ares. Se eles forem esperar acabar o contrato 31 de dezembro, 1º de janeiro, com o novo presidente, vai ter outro gestor de futebol. E um técnico diferente. Então, para evitar desgaste, né? Porque o Turra pode cair, pode. O Falcão pode cair, pode. Mas talvez até o Falcão caísse antes do Turra, dependendo do que acontecesse. Porque os jogadores estão chegando ainda, né? Então, assim, repito, ter falado que o nome do cara era Chaves, não era Vargas, né? Ter dado essa declaração tão insossa, né? Desculpa. Sobre o Soteldo, e já ter aquela história dele vendo o jogo de tênis lá e tal, é constrangedor. Eu acho que o Falcão não merece isso. Sujeito educado e tal. Ele deveria cuidar da vida dele. O Santos procura alguém mais identificado, com uma raiz diferente no clube. E tentar tratar alguns assuntos de uma outra forma. A gente tinha esperança que na janela fossem feitas contratações que talvez servissem para abafar um pouco o caso do Soteldo. Mas isso não aconteceu. Então, se trazendo de fora o Santos não conseguiu, imagine agora só com o jogador livre no mercado. Ah, porque ele citou que ainda conversam com o Roberto Pereira. Cara, tá evidente que o Roberto Pereira colocou o Santos como última opção. Mas tá claro que ele colocou o Santos como última opção. Ele só vai vir para cá quando fechar a janela da Europa. Quando não chegar a acordo com nenhum outro clube. Se ele chegar semana que vem antes de fechar a janela da Europa, aí tudo bem, eu até aceito. Não que eu não aceite depois, mas ele vai vir se não tiver proposta da Itália, se não tiver proposta da Turquia, se não tiver proposta de Portugal, aí ele vem. E a gente vai ficar esperando. Enquanto isso, quantos jogos do Campeonato Brasileiro vão ter passado e quantos pontos o Santos terá vencido, terá conquistado? Essa é que é a pergunta. Então isso era algo que caberia a ele, Falcão, papel dele. De apertar o cara, de convencer o cara. Ficar só esperando não adianta. Então perceba, o trabalho do Falcão tem muito mais erros do que acertos. Ah, mas a situação do clube é difícil, nós não temos dinheiro. Pô, é só pegar o quanto o Santos gastou nessa janela e até em outras. Quantas contratações, o quanto o Santos investiu no Joaquim, no João Lucas, em outros jogadores aí. Então o trabalho é ruim, o trabalho do Falcão. É um trabalho ruim. Condiz com a administração que o Santos tem hoje. É uma administração ruim no aspecto esportivo. E hoje, né, nesta quinta-feira, nesta coletiva lá do João Basso, foi, infelizmente, mais uma prova de que o Santos errou, né, até pensou bem, foi uma boa tentativa, uma boa intenção, mas está provado que foi um erro, né, e que demorar para consertar vai ser um erro ainda maior. Só que, claro, ninguém é louco de dizer que tem que consertar isso agora, véspera do jogo, contra o Atlético Paranaense, que pode ser um divisor de águas na campanha do Santos no Campeonato Brasileiro. Talvez uma decisão neste sentido tenha que ser tomada domingo, segunda-feira, enfim. Para um lado ou para o outro. Tá bom, meus caros. Falcão, não me queira mal, tá certo? Apesar de eu já ter feito críticas mais ácidas a você, mas aí eu também faço as minhas reflexões aqui. Eu acho que você não precisava passar por isso. Né? Você está caminhando aí para o fim da sua carreira, para você ficar sossegado, né? Curtir aí a aposentadoria. Mas você foi um dos caras que colocou o Internacional na segunda divisão. Você não vai querer entrar para a história do Santos como alguém que jogou o Santos na segunda divisão. Né? Ou você consegue melhorar demais o trabalho e evitar o pior, ou você pode fugir dessa situação. Dá espaço para alguém que tenha mais capacidade do que você para resolver, né?
e automaticamente você não faz parte, não faria parte do momento da hora H, caso aconteça o pior na vida do Santos. Não precisava ser assim. Tá certo? Então é isso. Falei aqui também em nome da Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.